Olá, boa noite. Marina, a Urga tá aqui, que é a nossa convidada de hoje para a live. Ela tá me chamando aqui, já vou aceitar. Olá, Sabrina. Oiê! Oiê, e aí? Tudo Boa bem? noite, tudo bem? Pertinho do fogo? Oi? Pertinho do fogo? Pois é, olha só que coisa boa, hein? Eu tô aqui com a garganta meio ruim, É, mas esse estamos tempo, indo. né? Oi? Esse tempo. Sim, sim, aqui em Nossa, Cuiabá fica oscilando, né? sim. Entre quente e meio fresquinho, não é nem frio, mas para Cuiabano já é frio. Lua cheia hoje, né? Tá uma lua incrível lá fora, linda. Sim, sim. Esse mês é evento, tem os eventos da Lua, né? Sim, Ó, muito poder nos céus aí. sim, Iluminar. o pessoal tá entrando aqui, ó. Deixa eu ver aqui quem já entrou. Cielo Miato, Clube da Sombra, Ela. né? Brinde, Márcia, Edith, Marina, Cris. E, Ó, é, a gente pode ir começando, primeiramente, agradecer a você por ter aceito participar da nossa live, né? Essas lives têm sido bastante enriquecedoras, acho que para todo mundo, tanto para quem, para mim, para o grupo e para os convidados e todo mundo que está sempre acompanhando aqui. E a Urga, ela falou assim, ó, que já está até já está íntima comigo, porque ela tem assistido tanto as lives aqui. Então, um prazer ter você aqui comigo, uma alegria. é, muito gostoso. Foi uma, né? A gente entrou nesse tempo aí de quarentena e foi um maior prazer ver e acompanhar e assistir tanta gente bacana chegando junto aí e trazendo seus trabalhos, suas experiências, né? E a gente tem pouco contato, né, com o Teatro das Sombras, assim, a gente tem poucas oportunidades de ouvir as pessoas falarem sobre os seus processos, sobre os seus trabalhos, né? Isso leva a gente a refletir sobre o nosso também, né? Isso é muito legal. Verdade. Sim, várias questões e várias coisas me fizeram refletir e pensar muito nesse processo todo, que é esse encontro com as sombras, né? Muito bom. É um prazer, uma honra estar aqui. Depois de Ótimo. tantos mestres que vieram, tantos professores, tantas pessoas que inspiram tanta gente, né, nessa jornada, nessa caminhada. Gente que já está aí há 20, 30 anos pesquisando, tendo esse contrato, fazendo esse mergulho, né, nesse universo tão rico, tão bonito. E eu brinco que eu falo que eu estou engatinhando aqui ainda, né? Estou descobrindo e as sombras estão se revelando muito para mim na minha jornada, assim, né? Elas bem, é um encontro, né? Uhum. Isso é muito rico, é muito precioso. E tá aqui nessa noite de lua cheia desse jeito, né? Iluminando, que é a nossa segunda fonte de luz, né? Primeiro é o sol, depois eu acho que vem a lua e depois vem esse carinha aqui. Isso que eu ia falar aí, ó. Por vocês eu ponho a mão no fogo, tá brincando? Ai, tô achando uma delícia com essa fogueira aí, ó. Tô achando uma delícia escutar o barulho, ver a chama. Obrigada por essa, ó, tá passando umas sensações aqui pra gente. Exato. Como é Começar, de se reunir, estar junto sim, de uma coisa comum, né? Que é tão primordial, que é tão antiga e ao mesmo tempo ela é isso, é contemporânea, ela não passa, né? Ela não deixa de nos tocar, né? Eu acho que esse esse princípio assim, né? Da arte, né? Desses encontros.
Tudo isso, para mim, é muito fundamental, é muito, muito rico, né? Sim. Para começar, Urga, é uma pergunta assim, né? No começo, né? Enquanto o pessoal tá aí, mas já tem bastante gente aí. Falar um pouquinho da sua formação, né? E também como que conheceu o Teatro de Sombras. Sim. Eu vou pegar um pouco que eu gostei daquela introdução do Fávero e ela me tocou e normalmente é desse lugar que eu venho também, sabe? Que é da infância. Acho que tudo começa lá atrás, lá na nossa infância, né? De que a maneira como a gente olha para o mundo e o mundo nos toca, que vai levando a gente ao encontro daquilo que a gente vai ser quando a gente crescer, né? E eu tive a sorte de ser criada no sertão de Minas Gerais, na beira do Rio São Francisco, num lugar sem energia elétrica. Então, até os 8 anos de idade, a gente não tinha luz em casa. Era só lamparina, vela. E assim, a relação com a luz e com a sombra, para mim, veio desse lugar, sabe? Daquele fogão a lenha, da lamparina, e de como que uma vela ilumina, né? E ganha esse espaço inteiro, essa relação com o fogo e essa relação com a natureza muito forte, muito presente na minha vida. Então, ali, nesse lugar da infância, o princípio da arte estava presente, sabe? Então, era das coisas mais simples, era o pôr do sol, de ver a relação da lua, das estrelas, dos vagalumes, né? Tinha aquela época de muito vagalume, de fazer lanterna de vagalume. E a minha mãe sempre contou muita história para mim, para a gente, né? Eu tenho 4 irmãos dessa época, depois nós somos em muitos, mas era uma infância nesse lugar, nós éramos em 4 irmãos. Depois meu pai teve outros filhos, mas enfim. Então ela contava muita história, e então eu venho desse lugar, né? Desse lugar de um Brasil com todas as suas peculiaridades, desse Brasil que mistura todas as artes também, né? Então a gente tinha as folias de reis, que era muito tradição naquele lugar, que eles chegavam no meio da madrugada em casa, fantasiados, com aquele acordeon tocando e acordando a gente para aquilo, né? Para aquela maravilha que você não sabia direito de onde vinha, para onde que ia no meio daquela noite. Então, são recordos que eu tenho muito presente e na minha alma, em mim, né? Que eu acho que isso daí vai evocando também para o trabalho. Enfim, aí depois eu fui me encantar pela educação, né? Pela arte, educação. Então, fui ser atelierista muito cedo. Então, esse contato também da arte com a criança também faz muito parte da minha jornada, né? E ver a criança criando, esse estado de deslumbramento da criança, ela totalmente conectada com ela mesma, com o que ela está fazendo, com essa descoberta de ver o mundo e o encantamento pelo mundo como pela primeira vez, também é uma coisa que sempre teve me guiando e muito presente. Depois, nesse tempo que eu estava trabalhando um ateliê, e eu trabalhei muito com a Stella Barbieri, comecei a trabalhar com ela, era uma menina, tinha 16 para 17 anos, e a gente começou a trabalhar, desenvolver um projeto no Espaço Unibanco de Cinema, que era a escola no cinema. E aí a gente trabalhava muito com os artistas, trazendo a história dos artistas, a biografia deles através de uma narrativa. E aí as crianças vinham de escolas para assistir os filmes, ouvir essa narrativa e depois eles faziam uma oficina de arte. E eu comecei, a primeira experiência foi do Chaplin. E o Chaplin, gente, ele é tudo do cinema, né? Maravilhoso. Depois, a gente teve uma experiência de lançar o filme Linéia no Jardim de Monet. E aí, eu contava essa história, fazia um personagem como se eu fosse a faxineira do cinema e que tinha uma livraria lá
e que eu limpava lá, e aí eu sabia tudo da história do Monet. E eu era essa mineira que veio lá de Minas Gerais, que eu já perdi esse sotaque, mas ele vive dentro de mim. Por isso que eu falei, se eu de Minas, né? Ele tem, porque é daí que eu vim também. Mas enfim. E aí, quando a gente fez essas oficinas, a gente fez umas oficinas de luz para as crianças fazerem umas aquarelas. A gente montou um cenário com várias flores, assim, uma coisa bem linda. E aí a gente ia mudando as cores para eles pintarem. Isso foi uma ideia que a gente teve para fazer isso, mas eu não sabia ainda. Eu estava começando isso na vida. Eu não sabia o que era esse efeito da luz e a sombra que uma luz colorida tinha. E eu fiquei completamente encantada por aquilo. Porque eu falei, nossa, e vi as crianças também, eu estava igual a elas, encantada igual. E aí, então isso foi tocando, sabe? E aí, nesse projeto, logo o Michel Ocelotti resolveu fazer Kirikou. E aí, a gente fez o lançamento do Kirikou. E eu falei, gostei desse cara. Quem é esse cara? Logo depois veio Príncipes e Princesas. Aí, eu falei, gente, isso é muito fabuloso, isso é muito incrível. E aí eu fui vendo, assim, né, como que ele trabalhava e os trabalhos dele, como que ele fazia essa animação, como que era isso, que coisa mais maravilhosa. E isso foi me tocando. Mas eu ainda estava muito mergulhada, né, na coisa das histórias, porque fiz a biografia, comecei a contar, e aí eu comecei a desenvolver uma pesquisa de histórias da tradição oral, com a Regina Machado, lá na ECA, no Nasce no Pai, que é o Núcleo de Arte e Educação da USP. E como é que as histórias, elas são fundamentais para o ser humano, desde que o mundo é mundo, e como que ela é fundamental no processo de desenvolvimento das crianças, né? E de todos nós, do ser humano como um todo. E a gente foi desenvolvendo, então eu fui entrando nesse universo do conto tradicional, da tradição oral. E nesse processo, eu fui tentando encontrar quais eram os objetos significativos para apoiar essa narrativa. Que só a fala ela é suficiente, mas como que eu posso virar os olhos e transformar uma coisa completamente inusitada num personagem? Então, por exemplo, a gente fez um que ficou muito famoso na época, isso daí a gente está falando de 20 anos atrás, por aí, 25, que eram os novelos. Os novelos eram os coelhos e os personagens eram os novelos de lã cardada, assim, sabe? E aí eles conversavam e aí jogavam esses coelhos, era uma coisa muito mágica. Como que isso... E aí, devolve os coelhos, as crianças jogavam e foi uma coisa muito interativa, assim. Foi muito legal. E aí foi sempre essa minha pesquisa junto com a Regina, que também nos orientou muito, né? Quais são os objetos, como que é que o objeto entra como suporte da narrativa, ele nunca é mais. A gente, como contador de histórias, é a história que vem primeiro, a gente vem depois. Ao contrário do ator, que às vezes se sobrepõe à história, né? Então, eu trabalhei muitos anos isso. A gente fez muitos espetáculos, viajou o Brasil inteiro, sempre trabalhando com a música junto. Então, esse lugar da narrativa, da trilha sonora, compondo uma narrativa, me acompanhou muito, né? As sombras, elas ficaram nesse lugar até então, sabe? Eu já só ler uma aqui, a Urga. A Alice, que é uma contadora de histórias daqui de Cuiabá, uma grande contadora de histórias de Cuiabá, ela falou que legal, foi a Machado, ela falando que legal. Eu fui aluna da Regina Machado e fiz parte de um grupo da Regina Machado por 14 anos. Olha. A gente ficou juntas.
A gente fez os primeiros encontros internacionais de contadores de histórias, né? Que é o Boca do Céu, e, enfim. Aí, eu, paralelo a isso, contando essas histórias, conheci a Naldi Ícaros. São os grandes amigos, os grandes parceiros. E aí eu brinco que eu fugi com circo, com as histórias e com as artes, né? Então a gente criou um curso, uma escola para criança onde entrelaçava essas linguagens. E aí foi muito legal, porque a gente descobriu muitas coisas e fez muitos espetáculos para crianças juntos, né? Muitas vivências. Foi incrível. E eles tinham um núcleo de arte deles, né? Um núcleo de espetáculos, e trabalhava já com essa linguagem, multilinguagem, né? Que era circo, dança, teatro, música e projeção e tudo mais. E aí, eu lembro de um espetáculo que eles fizeram, que era Animação o nome, e que tinha uma cena que tinha uma projeção num tecido transparente, que as pessoas, os atores estavam atrás, e aí era essa brincadeira, sabe, da projeção com a silhueta ali atrás recortada, e depois eles iam andando e tinha uma luz, e eles cresciam e ficavam gigantes, e eu olhei aquilo e falei, gente, eu acho isso maravilhoso. É incrível, assim, sabe? E aí isso tudo eu fui guardando e achando muito legal mesmo. Aí eu, junto com a Andy Rubinstein, que é uma bonequeira maravilhosa, que foi minha parceira também por 14 anos, a gente teve um grupo chamado Companhia Faísca, e que a gente fez vários espetáculos. E ela, por ser bonequeira, ela fez uma formação nos Estados Unidos, XPTO, não vou lembrar o nome, eu não sou boa para nome, com esse nome que eu tenho, eu esqueço o nome muito fácil, porque ninguém lembra o meu mesmo, então eu... Brincadeira. Ela fez essa faculdade, voltou de lá, e a gente se juntou para fazer um espetáculo, que a gente ganhou o prêmio, o Funarte, que foi o Círculo de Salomão. No Círculo de Salomão, a gente quis trabalhar com sombra e projeção por gobo ainda. Então, a gente fez umas cenas de sombra, bem pequenininhas, mas ali também começou a trabalhar, né, essa questão. Eu não fui muito reta, né? Você perguntou da minha formação, eu fui falando isso, contando a história da vida inteira, né? A pessoa... mas tô adorando saber. A gente vai chegando lá. Tá chegando lá. Mas eu acho que é um pouco isso, assim, sabe? A gente... Travou aí para vocês? Desculpa. Alguém resolve ligar, né, gente? No meio da live, os amigos. Mas eu, assim, você perguntou, né, da formação, acho que ela é muito disso. Então, eu tenho esse trabalho com arte e educação, com criança e natureza, com ateliê, e tenho esse trabalho, que é esse trabalho de arte. Então, um fomenta o outro, sabe? Eles não são desconectados. Então, o que mais você precisa saber? Acho que essa é meio a base, assim, né? Da onde que eu venho pesquisando e olhando para isso, e as sombras vieram encontrando, compondo essa narrativa, né? Como que, para mim, estava em primeira instância a narrativa mesmo, são as histórias. As histórias estão a serviço, né? E aí, esses elementos, eles vão chegando, compondo essa narrativa. Então, acho que... Oi? Oi? Eu não entendi o que você falou agora no final. Não, que esses elementos vão compondo, depois a gente vai escolhendo como que a gente quer contar essa história, né? Então, um pouco nesse processo que eu estive e um pouco estou ainda.
Sim, eu peguei Você aqui, Urga, tem? da Cia Faísca, aproveitar que você já mencionou, eu separei, né, uma pergunta aqui, né, da onde que vem essa origem, né, desse nome da Cia Faísca, né? E quantos espetáculos assim de sombra teve a companhia? Então, a Companhia Faísca, esse nome, ele veio um pouco do fogo, né? Dessa chama que acende e dessa faísca que é a ideia, sabe? Que é esse lampejo. Antes a gente teve esse nome, lampejo, era. Aí, lampejo é uma coisa que a faísca, ela acende um fogo. Ela pode acender uma ideia, ela pode trazer uma chama, ela pode iluminar, né? Então a gente veio muito, a faísca veio muito disso. Dessa ideia que vira uma coisa maior, que pode acender uma grande fogueira, sabe? Que pode trazer uma coisa grande. A gente fez o Círculo de Salomão, que é esse espetáculo, que contava 7 histórias de Salomão, que a gente usava um pouco de boneco, de projeção e música ao vivo. Eu venho de um lugar que eu sempre gosto de trabalhar com música ao vivo. Com músicos incríveis, inclusive. Adoro. Eu vi o Fávero falou do Gustavo Finkler, já trabalhei muito com ele. Ele é um querido, cuidado que mancha, adoro. Já fiz, já manipulei junto. A Mulher Gigante a gente fez algumas vezes, enfim. E aí, então, a gente fez o Círculo de Salomão. Depois, daí que eu criei também o cenário, porque eu sempre trabalhei muito. Eu tenho um irmão que é mega cenógrafo. E aí, vira e mexe, eu estava trabalhando com ele e ganhei bastante experiência nessa ideia de transformar os espaços, sabe? De trazer também esse espaço simbólico, né? Do que é quando você está contando uma história, ou quando você cria um ambiente, o que você quer com esse ambiente, né? Como você convida. Então, nesse espetáculo, a gente trabalhou com vários tipos de círculo. Era uma roda central e essa roda virava o leme de um navio, virava uma tela de projeção, virava um mundo que um boneco andava em cima. Então tinha vários significados, assim, e o próprio anel do rei Salomão, né? Então aí a gente trabalhou com algumas coisinhas de sombra. Depois veio um outro espetáculo chamado Tempo de Espera, que era um espetáculo que a gente brincava, que falava que era um espetáculo GLS, sobre grávidas, lactantes e simpatizantes, porque a gente estava grávida e a gente queria trabalhar um pouco essa questão da maternidade, então a gente trabalhou com várias histórias que tratavam isso. E aí, menina, que a gente fez um negócio, que o cenário era um absurdo, era uma bolha de lycra branca gigantesca, como se fosse uma barriga, né? A gente cobria, assim, era metros de lycra. Ganhou um patrocínio de um cara que tinha uma fábrica. Meu irmão ajudou e a gente esticando aquilo com umas barrigas, a gente ainda estava grávida. Mas, enfim, e ali já tinha uma brincadeira com sombra. Então, tinha uma capa que a gente usava na roupa, uma projeção. Nessa bolha gigante, tinha uma coisa de luz, tinha uma coisa da gente andando por esse espaço e essa luz que vinha, né? Meio uma brincadeira com ultrassom, assim, era uma coisa bem maluca, mas lindo. E a gente contava as histórias nesse cenário com música ao vivo e essas narrativas compondo. Depois a gente fez O Príncipe Caranguejo, que daí a gente falou, a gente quer trabalhar com sombra, vamos mais, vamos mais. E aí a gente fez algumas cenas, e aí a gente conheceu o FIS. E a gente foi para o festival fazer o curso da Federica Ferrari, maravilhosa, querida, e articular os bonecos e fazer aquelas coisas incríveis. E ver outras companhias. Gente, um agradecimento especial ao Ronaldo, né, e a Silvia, que batalham e trazem, fazem isso todos os anos, menos esse ano, que, puxa, é pra gente uma grande escola, né? Para mim foi ali que... Ali bateu mesmo. Falei, uau, que legal.
tem muita gente fazendo. Agora eu sei de onde beber mesmo, né, dessa fonte. E aí a gente fez lá uma apresentação, que foi horrível, foi a pior apresentação da minha vida, confesso. A gente foi numa escola, num negócio, o som deu errado, o palco era pequeno, a gente já trabalhava com projeção, porque nesse espetáculo a gente queria trabalhar com... Lembra aquele sonho antigo lá da Naldi Ícaros, que fazia aquelas projeções e que tinha? Aquilo ficou, e eu falei, eu quero brincar com isso. E aí a gente fez no aquário da história, era uma projeção de um grande aquário, de um oceano, e a gente mergulhava e ficava passeando lá por dentro e tal, era muito legal. E aí deu tudo muito errado lá nesse negócio, mas a gente viu milhares, a gente conheceu as meninas do Luz Micro e Ponto. É maravilhoso o trabalho delas, aquela delicadeza, né? E aí tinha aquela música ao vivo e tal, e aquilo, falei, gente, ai que delícia, eu quero fazer isso também. A gente saiu dessa vivência, né, de ter ido lá levar o espetáculo e fazer as oficinas, né, a imersão lá com a Federica Ferrari. Falei, gente, eu quero mergulhar nisso. E aí a gente cresceu as cenas de sombra desse espetáculo, né, maior, mas ainda a narrativa estava sobrepondo. Era maior do que... Era, como dizem, um teatro com sombras, não é de sombras. Eu ainda não faço teatro de sombras. Eu faço teatro com sombras. As sombras ainda são... Eu estou, né, começando, porque tem essa questão. Ele tem o lugar dele de teatro de sombras, né? E eu acho que eu ainda vou chegar lá. Um dia eu chego lá, mas eu ainda tô... Mas você não acha que assim, eu acho que tem-se, eu acho que o teatro de sombras também dá várias possibilidades, né? Ele já não é mais como... Cada um pega o seu jeito de fazer, né? Eu acredito muito nisso, né? A gente não vê assim como era antigamente. Claro que ainda tem-se isso, né, em outros países, mas tipo, a gente transformou como a gente poderia trabalhar com essa linguagem aqui, né? Então, eu acredito também nesse contemporâneo, nessas misturas de linguagens também, né? Mas, claro, né, tendo a sombra também muito vista, muito ali sensível e poética, né, em cena. Ela é maravilhosa, gente. Completamente apaixonada. Então, no Pris Caranguejo, a gente teve essa experiência. E aí a Andy quis fazer um espetáculo solo dela como manipuladora, né? E aí eu dirigi, que foi esse espetáculo A Vida Secreta das Fraldas, que tem umas cenas de sombra, mas ele é primordialmente um espetáculo de objetos. E os objetos são as fraldas. É tudo feito, todos os bonecos são feitos com esse tecido, com a fralda, tudo branquinho. E essa manipulação, né? Essa transformação, que é uma coisa que a gente trouxe, essa narrativa, muito das histórias, que é a múltipla variedade da repetição, né? Esse conceito de que a gente pode repetir variando, sabe? E aí, nesse espetáculo, é um pouco isso, eu fiz a direção junto com ela, né? E dizem que eu sou boa disso. A pessoa tem um monte de ideias, eu vou lá junto e ajudo a concretizar, sabe? Falar, eu acho, vamos assim. Mas comigo mesma eu não sou boa de fazer isso, não. Péssima, eu fico correndo atrás do meu próprio rabo. Fico perdida. Enfim. Então, esses foram os principais espetáculos da companhia. E aí a gente resolveu seguir um pouco cada uma o seu caminho, porque a Andy estava ela queria carregar esse espetáculo e seguir com ele, e eu estava muito apaixonada pelas sombras, para ficar nisso. Eu queria mergulhar mais e mais e mais. E eu estava lá no FIS, eu tinha feito uma viagem para a Amazônia,
estava lá no FIS com essa ideia. Eu quero fazer um espetáculo sobre índios, sobre Amazonas. Quero fazer esse espetáculo. Porque eu vi coisas muito lindas lá, né? E aí um grupo, que é o Grupo Manuí, me convidou. Falou, Urca, a gente tem uma história do Cacaverá. Vamos fazer alguma coisa junto? Eu falei, vamos, porque eu quero muito. E eles são músicos e a Tati é contadora de histórias. E eu estava querendo sair desse lugar do palco das histórias. Eu já tinha feito muito isso. E para mim tinha dado. Eu queria ir lá para trás, sabe? Eu queria ir para trás da tela, né? E aí a gente convidou o José Sampaio, que é um artista que trabalha com cinema, faz colagens maravilhosas, e para ele fazer essa parte, compor, né, as projeções junto com as sombras. Eles me convidaram, eu falei, mas eu queria experimentar fazer isso. Uma coisa muito ancestral, de trazer essa história, né, do Cacaverá, que é um mito de origem, que é uma cosmogênese guarani, que fala como que os índios entendem e explicam o surgimento de tudo que existe, que é maravilhoso. E junto com essa arte ancestral, que é o teatro de sombras, e essa coisa totalmente contemporânea, que são as projeções. Aí que a gente tinha super pouco tempo para essa ideia acontecer. Tipo, ela tem que acontecer em 2 meses, tá bom? Então, tá bom, a gente não tem nada e a gente tem que ter tudo. Sendo que eles moram numa outra cidade, eles moram em Sorocaba, eu estou em São Paulo, ali em Cotia, e a gente tinha que correr com o tempo, ensaiar, entender o que era isso. E aí a gente fez uma escolha, que foi a história ser contada na íntegra e juntar tudo, gente. Foi aquele caldeirão. Então a gente colocou as histórias junto com a música, junto com a projeção e as sombras. Ficou lindo. Ficou lindo. Mas às vezes parece que você não sabe muito bem para onde olhar. Mas é muito lindo, é maravilhoso. É um espetáculo que eu acho lindo. Eu acho ele... Acho o texto lindo, acho tudo lindo. O conjunto dele eu gostaria de mergulhar mais e trabalhar, mas a gente não conseguiu fazer isso, sabe? Então isso é uma coisa meio louca também, de quando a gente trabalha sobre encomenda, sabe? Que vem as coisas e você faz e você fala, nossa, podia ficar muito melhor, mas é a toque de caixa, tem que ser, tem que sair, vamos levar assim. Mas ele foi uma experiência muito rica. A gente também não quis privar essa coisa da história, porque para os guaranis, eles são um povo muito calado. Mas a palavra deles, por quê? A palavra para eles é fundamental. Como esse também foi um espetáculo que veio dessa encomenda, no sentido de poder levar essas histórias para eles, poderem ter esse resgate e voltar a contar as suas próprias histórias, porque essa história estava morrendo, a gente queria deixar ela na íntegra, porque para eles isso tinha essa importância da palavra, né? E aí essas imagens também, assim, a coisa da tecnologia, da projeção, porque o índio, ele não precisa ser, ele não é mais o índio que fica pelado, ugi-ugi, né? Com seu arco e flecha, caçando. Não, índio tem celular, índio tem tecnologia e tal. Então, trazer um pouco disso também, sabe? E as sombras nesse contraponto. Mas aí... Então, foi um pouco essa a ideia para o Yanderuvuçu, o Menino Trovão, que a gente fez meio a toque de caixa, e a gente rodou, era para a gente ter ficado em cartaz o mês de abril, o mês de maio, e por conta da pandemia a gente ficou em casa, todo mundo, paradinho. Inclusive, Urga, para quem viu, né, a arte, divulgação, tá a foto, né, uma das fotos do espetáculo, né? Essa foto desse espetáculo. Eu até anotei aqui, ó, eu coloquei mito
Menino Trovão, porque eu não sabia falar esse nome que você falou, não. O Nyanderuvuçu, né? Uhum. Eu brinco, é Nyanderuvuçu, aquele que ninguém consegue falar. É. Bom, falar boa noite aqui o pessoal que foi entrando aqui, né? Falar também, quem tiver perguntas, né? Podem colocar aqui nos comentários aqui. Eu vi que tinha uma pergunta lá em cima, mas eu esperei um pouquinho a nossa conversa fluir aqui. Sim. Lembrando, né, que a gente está fazendo as lives toda terça e todo sábado, geralmente às 20 horas de Brasília. Na semana que vem, que é terça-feira, a gente vai falar com a Silvana Marcondes, da CIA Pavio de Abajur. Sim. Você sabe que eu tô com uma ideia nova e a Silvana Marcondes está comigo. A gente tem feito umas coisas juntas, adoro ela. Olha! A gente criou uma aula espetáculo o ano passado, que a gente fez bastante. A gente ia também fazer muito esse ano, e aí a gente fez nessa aula espetáculo essa mini apresentação contando a história do surgimento das sombras, também com uma lenda chinesa, né, da onde surgiram, daquele imperador que tinha uma dançarina e ela morreu, e aí ele fez o teatro de sombras, que ficou bem bonitinho, ficou bem lindo. E agora, vamos ver aí se eu consigo fazer alguma coisinha. Eu tinha separado umas imagens aqui, mas, sei lá, eu sou mais da informática do que Eu não sou da informática, eu sou mais da invencionática. Meio perdida aqui. Inclusive, eu vi aqui que o Vicente está aqui, né? E que tem gente de fora, né? Tem os irmãos espalhados por aí que tá assistindo. Então, se a gente estiver falando devagar ou rápido, quer dizer, se eu estiver falando rápido ou a Urga, vocês falam aqui pra gente, tá? Mas eu acho que não, a gente tá tranquila. Ó, a Márcia... Não tem problema. A Márcia tá falando assim, ó, como é ser... Uma pergunta, como é ser artista nos dias de hoje? Pra você, Urga. Então, dias de hoje, em tempos pandêmicos, né, de pandemia, é acreditar que os sonhos não vão acabar. Que esse lugar que a gente está, né, como artista agora, não podendo ter esse contato com o público, porque o meu trabalho meio depende, né? O nosso trabalho depende dessa relação. Então, isso parece que colocou um checkmate, que a gente ficou meio paralisado, assim, né? Eu acho que não perder essa esperança. A gente não sabe quando os teatros vão voltar e a gente vai ter que se reinventar um pouco. Acho que a gente vai ter que criar essa relação mais próxima através das mídias mesmo, se reinventando. Ser artista nos tempos de hoje é continuar se reinventando, achar graça nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, ser tocado pela poesia do simples, sabe? Do que a gente tem. Acho que é um pouco isso. Não sei se eu respondi essa pergunta, porque ela é muito complexa, eu acho. Tá ótimo. A Cia Quase Cinema aqui, ó, falando, cheguei pra te ver. Então depois, olha lá, depois, quando eu salvar a primeira parte, que a Urga falou bastante do FIS. Então dê uma olhada lá depois. E tem um fã-clube aqui seu, Urga. Eu acho que tá a Márcia, a Marina, a Val, a Naka. Tô lendo como tá aqui, gente. Desculpa se eu li errado, mas tem um fã-clube aqui. Aproveitar. Ó. Eu te cortei? Você queria falar alguma coisa? Não me cortou, não. Imagina. Ó,
Eu vou, Clube da enquanto você Sombra vai tem uma lendo, eu não pergunta. tô ouvindo, tá? Só tô olhando para cá porque Tá. tô tentando ligar aqui. Talvez. Mas qualquer coisa, vai tentando aí, qualquer coisa, né, a gente tem nossa segunda parte. Aí aproveita até que deixa todo mundo aqui no aguardo, esperando, Né? para poder Esperando. ver o que ela quer mostrar pra gente. É. Os registros. Ó, Clube da Sombra. Oi, Urga. Oi, A sombra é uma tecnologia? Quais são os limites que te incomodam nessa ferramenta? é uma tecnologia. A sombra é uma tecnologia, mas ao mesmo eu também acho que ela não necessariamente ela é uma tecnologia que precisa de toda essa técnica, né? Ela pode ser ali uma tecnologia aqui do fogo, também é uma tecnologia, né? A sombra é a tecnologia da lua que está gigante agora no céu, que está iluminando, né? É uma tecnologia solar que traz e a gente se maravilha com as nossas, com todas as possibilidades. Eu tenho estudado muito, prestado muita atenção nessa luz, sabe? Nessa luz da natureza. O que ela traz? O que ela revela para gente? Em coisas tão simples, né? Como que é o trato da luz? Como que ela tá de manhãzinha? Como que ela tá ao meio-dia? Como que ela tá às 5 horas da tarde? Quando ela vai embora, o sol vai embora. Como que cria esses contrastes? Isso é a mais alta tecnologia. Né? E a gente tem essa tecnologia também de um projetor, né, de luzes, das tipos de filtros e gelatinas e coisas incríveis. Então, de que tecnologia a gente está falando, né? De que lugar dessa tecnologia? Eu acho que não tem fronteira, não tem. Às vezes a gente se emperra um pouco com isso, que briga, né? Qual a natureza? Eu tenho muito isso, porque ao mesmo tempo que eu quero usar a tecnologia, eu não tenho muito manejo. É impressionante, as coisas travam na minha mão, a tecnologia, o celular quebra, para de funcionar, o computador parece, gente, uma coisa comigo. Eu não sei. Chama o meu filho, né? Filho, vem aqui resolver, liga aqui para a mamãe, que eu não consigo. Trava tudo. Enfim, então acho que isso é também uma questão, né? Que a gente tem que dominar essa tecnologia. Se a gente quer usar ela mesmo, que ela fique a nosso serviço e não a gente ao dela, né? Nessa tecnologia digital aí. E essas outras tecnologias, elas estão aí para... São escolas também, né? Como que a gente olha e observa essas fontes de luz naturais e se elas podem nos servir, né? Como fonte de pesquisa mesmo. Bom, obrigada pelas perguntas que estão fazendo aqui. Quem tiver mais pode perguntar aqui nos comentários. E já vou até para uma próxima do Gilson. O Gilson tá falando assim, ó. Aderbal Freire Filho disse que o teatro em extremo seria a nona arte, entre aspas. O que você acha sobre o teatro de sombras online? Teatro de sombras online, é isso? Uhum. O que você acha? Tô com essa questão. Eu Tô também. muito com essa questão. Porque assim, eu tô com essa questão toda, com tudo online, né? O que é isso? O que é essa nova forma da gente se expressar e se comunicar? Ao mesmo tempo, eu tenho visto as crianças tão conectadas nessa coisa das imagens da tela que eu fiz para os meus alunos, tanto do ensino médio quanto do F2, experimentarem essa relação da luz na casa, essa luz do celular, de criar cenas, né? De experimentar o teatro de sombras. E isso tirou eles da tela. Isso foi muito legal, essa experiência. Então, eles experimentaram e ao mesmo tempo eles filmaram, trouxeram isso para o mundo,
tiveram essa experiência. Então, o teatro de sombras online, ele pode ser uma fagulha, uma faísca que acenda essa curiosidade dessa pesquisa, de você olhar para essa sombra nesse cotidiano, se encantar por isso, falar, nossa, é mesmo, é possível, sabe? Que a gente, às vezes, não fica tanta informação, tanto fechadinho na tela, que não olha para fora. Então, a gente pode acender isso. Só que eu percebi isso muito nesses espetáculos. As pessoas só tinham ideia, né? Só realizavam o que era sombra quando ia para os bastidores. E aí, quando chegava no bastidor, que via as coisas, falava, não, jura? Isso que ficava gigante é desse tamanho? Não acredito. Nossa, só você? Eu achei que tinha 15 pessoas mexendo aqui atrás. Não, fala sério. Então, eu acho que é esse encantamento, sabe? Que a tela, eles não sabem mais o que é artesanal, o que é digital, né? Então, que dá oportunidades deles terem essa relação, que é o mais importante. Eu não sei como fazer isso, como ter essa experiência de que isso é uma sombra. Isso não é uma animação, que é diferente. Então, esse lugar do que é animação e do que é de sombra, né, o que é uma coisa digital, é que é importante a gente tá divulgando, difundindo, não sei. Eu penso um pouco nisso. E quando eu fiz esse trabalho junto com o José Sampaio no Yander do Sul, que a gente misturou projeção e sombras, foi uma coisa que esteticamente ela é bem interessante, mas ela não dá força para a sombra. Porque as pessoas não sabem, a não ser que você abra lá o seu bastidor, eles vão achar que é tudo um cinema projetado. E aí, a gente lá fala, né? Perde esse encantamento que é, será que isso é possível? Que eu acho que essas histórias, elas trazem muito, sabe? Onde o teatro de sombras, tudo é possível, porque tudo ganha vida ali. É uma mágica, né? Um lugar muito mágico, muito sensacional, muito, muito incrível. Eu acho tudo incrível. O trabalho que o Ronaldo faz de ganhar, né, essa projeção gigante, né, que faz esse trabalho que fazem com as cores, com os retroprojetores, essa turma que está aí, que se debruça sobre isso, faz isso, eu acho incrível, simplesmente maravilhoso, né? Sim. Interessante falar dessa questão dessa experiência, né, de receber o público atrás. A gente sempre, no Grupo Penumbra, sempre recebe o público atrás. E é isso, né? A pessoa fica impactada. Eu acho que, então, esse impacto já mostra que é alta tecnologia que a gente está trabalhando ali. Exatamente. Porque a pessoa não imagina que vai virar aquele espetáculo todo, aquelas figuras que você tem recortadas e às vezes mistura uma com outra. E aí, olhando, elas vão ter um pouquinho só da noção do que é essa tecnologia do teatro de sombras. Exatamente. Né? E essa questão do online, né? Falando dessa questão do online, que é uma questão para mim também, mas não por... Eu tenho visto muitas coisas online, né? Não só contação de histórias, um monte de coisa. E a minha questão não é nem se é possível ou não. A minha questão é como fazer de forma, igual você falou, né? De não é uma animação, é um teatro de sombra que está acontecendo ali, né? Então a minha questão é essa, né? Mas eu venho já analisando, estudando, porque assim, até eu ministrei um curso online, né? E foi assim, uma experiência incrível, né? E tem até, eu falo que os participantes são meus trocadores, né? Eles trocaram muita coisa comigo, né? Eram pessoas que também já trabalhavam, ou sabiam um pouquinho de teatro de sombra, ou sabia mais um pouquinho, né? Tava ali, né, no ensino, mediano, né?
E aí eu pude perceber, né, essa questão de, tipo, você ser uma mediadora para que as pessoas investiguem, né, na sua própria casa, enfim, né. Eu percebi isso que você falou, né, dessa questão, né, mostrou para ele ou as crianças e as crianças foram lá, né, fazer. Eu acho que essa curiosidade, essa provocação, eu acho que é super válida, né. E nesses tempos, né, difíceis, assim, de estar todo mundo confinado e, enfim, eu acho que olhar essa luz, sabe, entrar em contato com essa arte, eu acho que pode revelar muito, né? Mas, assim, eu trabalho, tô sozinha, né? Eu trabalho sozinha, nesse sentido, como sombrista, não faço mais, não tenho uma companhia, não tenho várias pessoas e tal. Às vezes eu chamo pessoas para fazerem junto comigo. Então, a Silvana Marcondes, por exemplo, é uma pessoa que está bem próxima. Então, você sozinha com duas mãos tem um certo limite, né? E para mim está sendo muito desafiador, porque eu não sou uma pessoa que gosta de trabalhar sozinha. Eu gosto de gente. Eu gosto de estar com gente. Eu gosto de trocar ideia, né, de fomentar isso. Então, para mim é muito desafiador estar nesse lugar. Então, de criação agora, né, nessa temporada onde que a gente tinha desenhado um cenário para esse ano, né, para esse semestre, que ele foi totalmente apagado. E aí a gente falou, bem, então agora vamos reinventar. O que a gente faz? Né? E como que a gente vai criar, entrar nesses editais que estão fomentando essa mídia digital. Então, além da gente fazer as sombras, além da gente criar, a gente ainda tem que fazer um registro, uma edição e publicar. Né? Então, como que vai ser isso? Como que é essa nova fase? Como que é essa tecnologia que a gente vai precisar usar também? Porque além de você dominar isso, você tem que dominar ali o outro lado para conseguir chegar lá no público, né? Isso é muito... Isso vai ser nisso que eu estou olhando e falando, como que a gente vai fazer isso? Vamos tentar. Estou apanhando bastante nesse sentido, porque estou aí pesquisando e vendo, falando, nossa, como estou apanhando, né? Mas eu acho que a gente vai ter que fazer, né? Acho que a gente vai ter que se reinventar aí. Falei um pouquinho rapidamente com o Ronaldo também. Gente, vamos sonhar junto um pouco, sabe? Vamos, sei lá, trazer um pouquinho de sonho, de esperança, sair aí projetando o que for, né? Criando juntos, sei lá. Sim. Uma pergunta aqui da Márcia. Quais as diferenças do desenho e da sombra? Desenho e da sombra. Bom, eu acho que tem uma coisa da ilustração, né? Eu acho que talvez eu possa falar isso. Bom, eu acho que tem uma coisa do que você quer com esse desenho, né? Com essa forma. É bem interessante isso. Quando você desenha, não necessariamente é aquilo que você vai ter como imagem verdadeira. Você imagina uma coisa, desenha, corta, e quando você mostra, ou você se encanta e aquilo se revela, ou não é nada daquilo, é totalmente diferente. Então, a sombra, ela vai o tempo inteiro te revelando, ela ganha vida própria. Não é você que manda nela. Ela que vai falar para onde que ela quer ir, né? E aí você tem que ter esse... Ah, entendi. Para que essa coisa do negativo, do positivo, para lá e para cá, para gente que é disléxico, então, não nó na cabeça, né? E aí ela vai se revelando, né? Então, cada desenho, cada corte, você tira mais, você tira menos, você abre, você contrai, como que ele se mostra, né? É uma coisa que vai ganhando vida. Eu, como trabalho com ilustradores, eu não desenho. Eu desenho, todo mundo desenha. Mas o meu desenho, a minha mão nunca chega onde a minha ideia quer chegar.
Então, eu encontro pessoas, e eu tenho uma pessoa muito especial, querida, junto comigo, porque ela é, eu brinco, minha mão, que é o Cassiano Reis, que é um grande ilustrador, que é um cara incrível, super sensível. Ele trabalha muito com história em quadrinho, então ele tem também essa relação com o cinema, então ele me entende do que eu quero, para onde que eu vou e tal, então isso é muito legal. E ele já sacou essa coisa do negativo e do positivo junto comigo. Então a gente brinca com isso, é muito fácil trabalhar com ele nesse lugar das máscaras, que sobe, que desce, como que a gente vai fazer esse espelhamento. A gente cria muito junto. Mas é muito legal isso, porque quando ele me entrega uma ilustração, um desenho, e ele fala, agora você vai parir, né? Agora você vai dar vida a isso, porque quando corta, você dá essa forma. E enquanto você está fazendo esse trabalho para mim, enquanto eu estou fazendo o trabalho de corte, eu vou entrando meio que quase num transe, assim, sabe? Eu gosto desse corte delicado, eu gosto dessa minúcia. E aí eu vou cortando, e puf, quando eu acendo a luz, eu falo, né? Ou não era nada disso, tá tudo errado. É o contrário, eu quero essa imagem ao contrário. Então isso é muito legal. Eu acho que o desenho, ele é um primeiro esqueleto, né? E depois ele ganha essa vida através do corte e da luz e do que você quer com ele. Como que é o nome dele que você falou, Urga? Cassiano Reis. Eu não sei aqui, mas tem um Gramatar Ilustração aqui. A Gra. A Gra é uma... Gente, a Gra é muito amor. Ela tá, e a gente também tem uma conversa muito gostosa dessa relação do desenho dela, porque ela tem um desenho que ele em si já é uma cena, sabe? Ela já traz, né, essa ilustração dela, ela já conta uma história. E a gente tem namorado muito de fazer isso, transformar esses desenhos em sombras, né? Então a gente tem essa relação de como que a ilustração se dá para a sombra. Era um curso que a gente ia dar, inclusive, esse ano. A gente ia fazer essa parceria junto, a gente vai fazer ainda, vai realizar isso em algum momento. E nesse novo espetáculo que eu estou querendo fazer, ela está super junto, ela traz muitas imagens lindas e eu estou estudando ainda. E é uma querida. Ó, a Cia Quase Cinema tem uma pergunta. Qual é o maior desafio que o teatro de sombras te coloca? O maior desafio que o teatro de sombra me coloca? Poder atingir mais pessoas, um público, né? Crescer, ampliar, levar essa linguagem mais longe. E eu consegui fazer a narrativa ser só dele. Não precisar da palavra para ele, sabe? Não necessariamente não ter essa palavra, né, a narrativa em primeira instância. Que ele seja o protagonista. Que a sombra seja o protagonista dessa história maior. E eu acho que, para mim, esse é o meu grande desafio. Sim. Vou aproveitar e já fazer a pergunta do Dado Abreu. É muito difícil transportar o teatro de sombras para o universo das lives. Sei que a gente estava conversando já dessa questão, né, online, mas se você quiser pontuar alguma coisa dessa questão das lives. Então, eu acho que a gente podia experimentar. Eu não vi ninguém experimentando isso ainda. Eu acho que a gente poderia fazer uma experiência. Eu ainda não sei. Eu não vi e ainda não fiz também, né? Eu acho que é encantador esse lugar do bastidor. Porque se só assistir aqui numa tela, é igual assistir uma TV, uma coisa meio parada. Você fala, ai, bonito, legal. Mas o bastidor é que traz, eu acho que dá essa graça maior. Eu não sei se dá para fazer tipo em cima.
Voltamos. Marina, Urga. Já tô te aceitando aqui novamente, Urga. A contagem foi rápida demais dessa vez. Gente. Voltamos. Eu não consigo passar para frente aqui. Conseguiu aí? Não. A gente entra lá no meu Insta e dá uma olhada, daí vai ver lá um monte de imagem bonita. Sim. Não consegui, eu não estou em casa. Eu ando acompanhando, lindas imagens lá mesmo. Oi? Eu ando acompanhando, lindas imagens que tá lá no Insta mesmo. Né? Que até tem uma que eu mostrar um pouquinho dessa relação da projeção com a sombra. Porque esse lugar de você ir acompanhando, da sombra acompanhar, né, narrativa, que é isso que eu faço, sincar. Então, eu tenho que, lá atrás, sem ver nada, respirar junto com quem está contando e com quem está fazendo a música e com quem está fazendo a projeção. Então, essa entrega, esse lugar dessa conexão faz clá, 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 e todo mundo está sincado, né? E você vai respirando junto, você vai, o negócio vai crescendo, vai. Esse balé, isso que você vai entrando quando você está fazendo, é o que é muito mágico, desse ao vivo, né? Desse estado de presença que a gente tá, e dessa conexão. E a plateia vai junto nisso. Ela vai crescendo junto, você vai sentindo aquele pulso, né? Ela tá entrando nesse universo, tá sendo levado para isso. E a criança, ela tá totalmente disponível para esse lugar, para o aqui e agora, isso é possível, isso está acontecendo, né? Então, uma pessoa pode entrar dentro da barriga de uma baleia, dentro de uma barriga de uma onça, sei lá. E eu fiz agora, o ano passado, foi incrível, com a Nau de Ícaros. A gente fez, criei para eles uma cena de 5 minutos para a verdadeira história do Barão. A história do Barão de Munchausen. Foi um espetáculo incrível, gigante, ficou no SESI, lotado, da Avenida Paulista. Foi muito legal, todo mundo vê. E tinha essa cena da sombra, que era um naufrágio, que ele era engolido por um monstro marinho. A cena do Barão, que ele vive dentro da barriga daquela baleia e depois cai num vulcão. Essa cena toda foi feita em sombra. E essa cena era aplaudida ali em cena aberta, toda vez. Então isso era foi muito maravilhoso. Que num espetáculo, né, feito ali. Então, precisa levar mais isso, sabe? Eu acho que tem pouco teatro de sombras. E aí foi muito legal, porque foi uma história toda, essa cena era toda de sombra, sem nenhuma palavra. E ela se bastava, né? Então, depois vinha, mas esses 5 minutos era a sombra, contava tudo, e no final, todo mundo batendo palma. Então, muito rico, muito legal. Urga, como a contagem foi rápida, né? Pra gente entrar na segunda parte, se você quiser concluir aquela questão da live, ou se você já concluiu, que foi bem na hora que você estava, né, concluindo a questão do teatro de sombra para live. Então, o teatro de sombra para live. Eu estava pensando nisso. Será que se em cima, tô pensando aqui junto, tá, gente? Uhum. Vamos pensar juntos. Em cima fica o bastidor e embaixo tá o que está acontecendo, essa conversa pode ser divertido. Como que é isso? Como que é uma live? Ou a gente pode criar pequenas cenas, né? Toda semana, X, tem uma ceninha de sombra fofa. Cada companhia pode fazer a sua para a live, uma ceninha. Mas eu não sei se isso... Temos que experimentar. Eu acho que aquilo que a gente não sabe, a gente tem que experimentar, né? Eu também, eu sou daquelas que eu experimento, adoro um desafio. A pessoa coloca um desafio para mim, eu fico cabulada até conseguir fazer. E aí, eu achei interessante você
falando aqui, né? Eu acho que isso seria muito interessante pegar, né, a tela superior, os bastidores, a tela invertida, né? Ter atrás da tela e na frente da tela. Olha que interessante, porque o Isso que dá a gente uma também vida, né? Isso traz vida. Porque mostra que senão está realmente ali, né? Está sendo feito ali na hora. E sem falar nessa dança que acontece atrás. Essa sincronia, como você mesmo disse, né? Você tem que estar prestando atenção em tudo, né? é. Tem que estar respirando junto com a música, tem que estar E já isso dentro de presente com casa a luz. é muito legal, né? Outro dia eu estava fazendo uma experiência em casa e aí o meu filho estava meio assistindo assim do lado, né? Olhando, e ele estava olhando o que estava acontecendo e ao mesmo tempo o que eu estava fazendo. E em casa, né, gente? Que é isso, é tudo bem pequeno e tal. E aí eu estava em cima de uma mesa, segurando um negócio assim, com o pé assado, sabe? Com o pé levantado, numa posição. E aí o que estava acontecendo ali era só um peixinho passando no meio de um mato, mas para eu banar o mato, eu tinha que cutucar com o pé. E aí ele falou, mãe, que loucura que é isso? Tipo, é só um peixinho passando e você tá aí do lado avesso, né? Então, isso é muito legal, porque isso traz... Você pode só ver o peixinho passando, você vai falar, ah, legal. Mas se você vê a pessoa lá, toda torta, com toda aquela engenhoca, com os matos espetados no lugar, daí você fala, uau, como isso é possível, né? É desse Alta lugar, tecnologia. é dessa tecnologia. Não, me fez até lembrar, né? A gente também tá junto com o Felipe do Rio, que é um músico que viu nosso trabalho e a gente pensou, né? Ele lançou uma música para esses tempos e a gente foi pensando também em imagens que tem a ver com a dramaturgia da música e também com esse tempo, né? Porque foi criada essa letra a partir desse tempo que a gente está vivendo. E aí eu lembrei da cena, né? Meu irmão pegou uma blusa minha que ela é toda furadinha, e ele ficava com a lanterna, a gente colocou o celular ali, e tinha que ser um jeito que não me aparecia só minha sombra na parede, e era todo esse jogo, então é muito impressionante, né, o que acontece nos bastidores, né? É muito legal, é muito rico, né? É muito louco. A Marina Pitt é uma cantora maravilhosa, eu adoro ela. Ela tem o grupo Tri, que faz esse trabalho de música infantil, e eu ainda vou fazer um clipe para ela do Chapéu e a Sandália, de uma história, de uma música dela. E ela tem um trabalho incrível. Eu sempre namorei em fazer alguma coisa, sabe? Disso. Daí você toca o play e entra nesse universo, né? Enfim, é isso. São esses desafios da pandemia que você ali sozinho, né? Como que a gente vai fazendo, cada um na sua casa, né? Ó, antes de ler a pergunta aqui, ó, tem o pessoal comentando como a gente foi aqui falando dessa questão da live. Quando vai ter? Queremos, bué, queremos live de sombra, queremos muito, que dia? Quando? É um balé. Ó, Em breve, vamos ver aí. A gente né? tá... tenho várias ideias. Tem que Eu agora, também tô com umas inspirações aqui também. né? Então, A em gente breve, precisa fazer, vamos dominar. Vamos dominar as lives. adoro. Chega da Ó, Tereza Cristina. Vamos nós agora. o Clube da Sombra tá perguntando aqui. Como se constrói na cena o encantamento no Teatro de Sombras? Como se constrói na cena encantamento. Então, esse encantamento, ele vem, para mim, né? Do que eu percebo. Esse belo, eu acho que através do belo, o encantamento, ele se dá muito nesse lugar, que é um uau, né? Dessa surpresa. E aí, são infinitas as possibilidades. Eu acho que isso é uma coisa muito do que toca o artista naquele momento, do que ele está querendo levar. As formas como que encanta são milhares, né?
Mas eu acho que, para mim, assim, eu tenho muito agora prestado atenção nessas coisas da natureza, sabe? Nos elementos da natureza. Então, como que a luz se dá, como que... É isso. Para criança ainda, né? Eles acreditam que tudo aquilo é possível. Então, quando você traz... Tem gente, quando aparece a onça lá no Nhanderu do Sul, morre de medo, começa a chorar. Fica com medo, porque acredita que tem uma onça lá atrás. E não é. É só um pedacinho de papel. Então, é um encantamento isso, né? Então, o encantamento, acho que vem desse olhar de cada artista. De você se encantar. Acho que você tem que se encantar em primeiro lugar, né? Eu sinto isso, assim, um pouco. Sim. Aproveitar que você falou da onça, né? Porque aqui na foto de divulgação, né? Ao meu ver, nesse momento, parece que a onça tá na frente do espectador, né? Tá ali sendo mostrado como tá fazendo a sombra, né? Queria entender um pouquinho dessa... até aproveitar que o pessoal falou que é um balé, né? Aproveitar como que acontece esse balé nesse espetáculo. Então, esse espetáculo, quando a gente fez o cenário, quando eu pensei o cenário, eu queria um opã, que é uma oca, né? Dos índios, que é esse lugar sagrado deles. Então, eu queria esse lugar circular, essa relação como se fosse uma meia-lua, uma lua nascendo. Então, por isso que ele tem essa forma. E lá atrás, ele é uma cabaninha, né? Para mim, ali. É o meu templinho sagrado. Que ali, as cenas que são na floresta, elas são todas... Eu levo... Cada lugar que eu apresento, eu vou colhendo algumas coisas que tem por ali para compor com coisas orgânicas mesmo, né? Com vegetais e também tem outras coisas de recorte e tal. Então, eu crio esse espaço ali atrás. Você queria saber dessa cena específica? Desculpa, Ju. Pode comentar dessa cena. Eu queria entender um pouquinho dessa questão, como que acontece esse espetáculo, né? Que tem também os músicos, né? E você falou que tem projeções também, né? Eu queria entender, assim, como que acontece todas essas funções, assim, para levar esse espetáculo em cena, né? Então, tem uma projeção que vem pela frente. Então, as texturas vêm pela frente e elas são sempre coloridas. Eu entro com a sombra atrás, preto e branca. Então, por isso essa conversa, né, entre a tecnologia contemporânea, que vem essas cores, e a gente vem ali desse lugar do preto e branco. E elas dialogam. Então, ela entra como uma textura. Então, da onça, por exemplo, é uma projeção de uma textura de onça, e eu entro com a máscara da onça. Então, elas se fundem, e aí cria essa imagem. Então, a gente trabalha muito assim. Sei lá, no começo, vem surgindo a terra, que é uma outra imagem que é... Eu não vou conseguir projetar aqui, mas enfim. Que a terra vem subindo e aqui eu tô com uma sombra e vai ao mesmo tempo, a gente vai andando junto. Então dá esse nó, você não sabe o que é o quê. E tem a contadora, a narradora, que tá na frente, que interage com essa sombra. Só que eu não vejo nada do movimento dela lá na frente. Né? Então esse é o balé. A gente respira junto, eu já mais ou menos sei. Então sei aonde que eu tenho que entrar com a onça, que vai engolir ela, que ela vai aparecer aqui, e que ela vai sair, onde que ela está ali do lado. Esse diálogo é um diálogo que a gente vai tendo ali de saber onde que a gente está, né? Da história, de onde que a gente está para onde que a gente vai. E da música também. Então, a música vai acompanhando essa narrativa e eu vou acompanhando a música, a narrativa e a projeção. Sim, então acontece, né? Coisas na frente, coisas atrás, né? Todas as sombras acontecem atrás. Na frente,
São as projeções, que são essas texturas. Elas elas têm movimento, mas elas são mais texturas. E aí a gente trabalha com as texturas da natureza também. Então, quando ele vai fazer um determinado caminho, que ele vai em 4 direções, e cada direção tem um elemento da natureza que o guia. Então, quando ele vai em direção, né, ao fogo, a gente tem umas imagens de fogo sendo projetadas. E aí tem a silhueta que anda junto, a gente tem a água, a gente tem a natureza, né, que daí é uma coisa bem orgânica, assim. A gente tem os ventos, que são as nuvens que vão passando. Então, a gente está sempre trabalhando com esse diálogo, essa conversa. Sim. E também comentar um pouquinho, Urga, dessa questão, né, da música, né? Você falou que é ao vivo, né? Os músicos ficam, né, atrás da tela ou na frente da tela. E como que aconteceu a criação, né, da trilha sonora? Então, a trilha sonora é do Leandro Pfeiffer, e ele é um cara que estuda muito toda a música indígena, né? Principalmente ele se debruçou, o mestrado dele nos índios guaranis, nessa musicalidade que eles trazem, nesses cânticos que eles trazem, né, para a gente. Então, foi essa pesquisa, essas músicas, ele foi compondo. E o Leandro, ele é um cara doce e leve. E a gente, em alguns momentos, precisava de uma coisa mais... ele tá indo, né? Precisa de uma... Era muito difícil, ele não trazia. Ele tava sempre aqui, ó, uma coisa assim. E eu, não, você precisa de uma percussão, você precisa de ouve um rock e compõe, sabe? Traz uma intensidade. E a gente foi chegando isso. E ele mistura também. Tem algumas coisas que tem umas bases gravadas para ter mais instrumentos, e ele entra com um instrumento ao vivo em cima, e outras coisas ele canta e toca ao vivo. Mas isso a gente foi orquestrando também junto. Então a gente tem até uma flauta do Toninho Carrasqueira tocando nesse espetáculo, que é maravilhoso. E a Manu Costa fazendo violão. Então, os músicos bem parceiros, assim, né? E trazendo um corpo para esse espetáculo, para essa parte sonora, né? Uhum. Então, e os cânticos guaranis. Então, tem muita coisa que foi lindo isso, porque quando a gente fez o espetáculo para os guaranis, a plateia cantando. Olha! Era maravilhoso, na língua deles, né? Então foi, de chorar, foi lindo. A gente fez várias apresentações para algumas aldeias guaranis, né? E foi muito rico, foi muito especial, foi assim, sei lá, sem palavras. Aquilo que você fala, qual é o encantamento? O encantamento é esse, gente, a gente poder levar isso e ter essa troca, né? Maravilhoso. E eles tão agradecidos, sabe? Você vê ali os pajés vindo falar, sei lá, ter o Cacaverá junto com a gente. Então, várias apresentações que a gente fez. Depois ele veio trazer uma falar sobre essa história, né? O que é essa cosmogênese guarani, o que são esses elementos da natureza formando o ser humano, que a gente é a natureza. Então, tudo isso foi muito incrível. E os guaranis são música, eles são palavra, eles são som, eles são feitos, né? Eles acreditam que o ser humano é feito através da palavra, do som. Deve ter sido uma experiência incrível, hein? Foi. Aproveitar e falar quantas pessoas, né, para acontecer esse espetáculo, e como que foi essa questão também lá, né? Como vocês usam do projetor, né, projeção, na verdade, e essa questão, né, de precisar de tomada. Como que tenta falar um pouquinho assim, como que foi essa questão, né, de perceber que teria que adaptar alguma coisa e como que rolou tudo isso?
Então, a gente já pensou nisso quando a gente estava fazendo o espetáculo. Esse era o norte, poder levar esse espetáculo para os índios poderem se ver, né? Nessa criação. E aí é tudo muito simples, na verdade, porque a gente precisa de 2 tomadas. Uma para mim e uma para o projetor. E outra, a mesma minha, serve para amplificar o som. E é isso. E aí a gente só, né, aquela coisa de regular e tal, mas é próprio Opan, para ter esse lugar escuro e para fazer à noite, a gente fez muito à noite, a gente fez já em praça, e, enfim. Quando a gente foi para Portugal, a gente levou esse espetáculo para Portugal, e quando a gente chegou lá, foi justamente a época que a floresta estava pegando fogo, né? Lembra daquele incêndio terrível? E aí foi uma comoção, assim, a gente... Aí o espetáculo da Amazônia, a gente nem era Guarani, né? Mas enfim, a gente foi para esse lugar. E foi muito lindo também ver os próprios portugueses chegando e falando desculpa pelos nossos ancestrais, o que eles fizeram com vocês, todo mundo muito emocionado, muito comovido, né, com essa história, com a nossa história, né, Ju? Acho que a gente tá aí, nosso país está passando por um momento que precisa muito da gente se unir, né? Acho que e levar um pouco de esperança, né? Assim, eu acho agora, nesses momentos. Então, esse espetáculo já foi então apresentado em outros lugares, não a caixa cênica, né, de teatro, né? Já, a gente já fez ele em praça, a gente fez ele ao céu aberto, com lua cheia, sem lua nenhuma, com um pouco de chuva, começou a ventar, derrubou tudo. E a gente também já fez ele bastante em caixa preta. Sim, tem uma pergunta aqui da Cielo Miato. Olá, Urga, tudo bem? Quais os desafios de trabalhar com projeções mapeadas e o teatro de sombras? Existe uma hierarquia dentro da dramaturgia para essas escolhas? Então, essa é uma grande questão, assim, né? Porque é uma escolha, no sentido... E técnica também, porque tem uma coisa da intensidade do projetor, que ela acaba sendo maior, né, do que a nossa lâmpada lá atrás. Então, essa relação técnica, que ela tem que ser, para ter esse protagonismo da sombra, ela tem que ser equivalente, para não ter essa hierarquia. Porque eu acho que a hierarquia ela vem da imagem que ela acaba revelando, né? Dessa sobreposição. Então, quando a gente vai estudar isso é uma questão, porque nem em todo lugar, ou você leva seu projetor, ou tem um lugar que você chega e o projetor tem sei lá quantos mil lumens que mata a sua sombra. Aí você... E aí você não é mais protagonista. Então, a sombra ela tem que chegar muito junto. Então, depende um pouco dessa conversa. Assim como se você está contando uma história, o som sobrepõe a sua voz. Quem é? Tem que trabalhar junto com o outro, é a mesma relação, né? Um som estourado mata. E aí ele tem que baixar, porque ele tem que ser... Então, como que você quer trabalhar com isso? Que momento que você quer dar mais força para a projeção, né? Ela como um cenário. Eu gosto da projeção ela como um cenário, como uma possibilidade de espaços simbólicos para a sombra acontecer, né? Então, eu acho que vai desse lugar, assim, para ela não sobrepor e chapar e aí ficar esse lugar muito da tecnologia em primeiro lugar, da tecnologia que eu digo, dessa projeção que não é a sombra. Agora, tem essa coisa de você usar a projeção, né, como uma fonte de luz, que é o que a gente fez no Príncipe Caranguejo, que é muito legal também, que é a sua sombra interagindo com uma coisa. A gente interagia com uma água viva,
com tubarões, ia nadando no meio daquele universo. Isso tem uma vida também, isso é muito legal, né? Então, eu acho que é uma coisa de se experimentando, né? Tenho visto um pouco isso, mas é muito legal de fazer. É mágico. Tem gente fazendo coisas incríveis. Só para eu tirar uma dúvida, e talvez possa ser a dúvida de algumas pessoas também, quando você fala projeção, você está usando o projetor e não o retroprojetor, né? O projetor não o retro. Porque Ok. o retro, você anima ele, né? Você tá ali, você tá pulando, você brinca, você faz o negócio acontecer, que é totalmente diferente daqui, né? Da luz na mão, ou a luz parada e o objeto passando aqui. Então, é tudo isso que você tem que escolher. Como que você quer? Você quer usar a luz como uma câmera. Então, ela vai, cinema, faz aquela coisa, entra, circula, ela vai ser o seu olho, ela que vai mostrar onde que você quer ver, né? Ou não, ela está ali parada e são as outras coisas passando, e é isso que você vai manipular, perto, longe, né? Isso que você vai animar. A projeção vindo de frente, como que você vai trabalhar com esse seu objeto em relação a essa fonte de luz, que vem de frente ou de trás. Sim. E você já trabalhou com retro ou somente o projetor que você utiliza? Já trabalhei com retro. Agora a gente tem uma questão, né? Retro ficou uma coisa meio obsoleta aqui. A gente tem que ser meio MacGyver nesse sentido, para ter uma mesa boa, com uma projeção, né? Com uma projeção bacana. Eu não sei, eu tenho procurado mais retros para trabalhar e não tenho conseguido muito encontrar, não. A gente encontrou uns bem velhinhos. E agora tem daí estudar, né? Ver que lâmpada, como que você faz. Você pode fazer uma fonte de luz, mas aí você tem que vai fazer essas ferramentas, né? Para poder trabalhar. É uma coisa de katana, né? Mas Sim. o retro, ele para dar oficinas, para trabalhar com criança é incrível, é maravilhoso. Aquela mesinha faz coisas maravilhosas, né? E, enfim, as meninas dos micro e ponto, que elas fazem com aqueles dois retros, que é incrível também, né? Mas eu tenho... O retro eu usei muito para dar aula, para oficinas, né? Ainda não me aventurei. Talvez agora eu me anime a fazer algumas coisas, porque sozinha, né, gente? Com o pé, com a mão, com a boca. O retro ajuda muito. Sim. Eu gosto muito da luz na mão. Adoro brincar Né? de câmera. Gosto. Sim. Perguntar também essa questão que até você falou, né? Que é bom para trabalhar com crianças, né? E aí seria o sentido, quando vocês colocam técnicas, né, narrativas, se tem alguma diferença quando pensadas para o público infantil e quando pensadas para o público adulto. Nas oficinas? Não, nos espetáculos, nas montagens. Dentro de todo adulto tem uma criança. Não penso nisso. Eu acho que isso já é lá de trás, sabe? Eu com a Andy, a gente já pensava nisso para todo mundo, para a família inteira. Porque tem coisa que a criança ela vai ficar num plano e o adulto vai entrar em outros planos e que não tem a menor importância, né? E aquilo vai ficar ali guardadinho. Lembra que eu falei lá no começo do que é aquilo que ficou guardadinho em mim, que eu nem sabia que um dia eu ia usar para alguma coisa e que hoje em dia eu falo, é de lá que veio? Então acho que é isso, sabe? A criança, a gente está dando para ela, vai dando, vai alimentando, sabe? E aí aquilo vai ficar guardado dentro dela. E um dia aquilo vai fazer sentido, ela vai acessar, em algum lugar ela vai acessar. Então eu não penso nisso.
Às vezes, quando a gente está fazendo um trabalho, a gente tem isso, né? Se um trabalho adulto, a gente fica mais assim, né? Tem que ser uma coisa muito mais. E não tem que. Porque o adulto tem essa criança dentro dele, ele vai se conectar com aquilo. Se ele se permitir também, né? Então, não acho que... Eu não me preocupo com isso. Sim. Por isso, as Aproveitar que imagens você também são falou. tão importantes, porque as crianças se conectam muito através das imagens. Então, Uhum. desde aquela época de contar histórias, que eu estava falando, né? Daquela época, daquelas pesquisas com os objetos para as histórias, era muito esse olhar da criança, que tudo é possível, que tudo está ali, que tudo se transforma. Então, daí esse lugar, para mim, é o mais importante. Aproveitar que também você voltou também falando sobre aquela peça, deixa eu ver aqui o nome dela, para não errar, né? O Príncipe Caranguejo, que você citou agora há pouco novamente. Eu achei muito interessante porque eu acessei lá o site, né? Da CIA, né? Faísca, né? Que ainda tá o site lá Ah, e, tá? Nem e sabia. sim, aí tem, olha, fui ó pesquisando aqui. Falei assim, tem que formular umas perguntas para a Urga me responder, as curiosidades. E aí eu vi muito interessante essa questão de usar o tecido tipo, a utilização dele como projeção, mas de variadas formas e de variadas dimensões. Então Sim. eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, porque para mim era uma tela móvel, né? E eu acho que isso também acho que é interessante fazer questionamentos e abrir outras possibilidades, né? Porque antes a gente sabe, né, que trabalhava muito com a tela fixa, né? E aí vem essa construção da tela pode ser movimentada também. Então, isso veio lá do Círculo de Salomão, dessa transformação dos objetos e do espaço cênico, que ele pode ser vivo, ele é orgânico, ele vai contando a história junto, né? Então a gente tinha muito essa preocupação, muito essa vontade. E lá na Naudícaros isso também era uma coisa muito presente, lembra? Lá atrás, que era um pano que desce, outro que sobe, e esse espaço que ia se transformando. E lá foi um grande laboratório para mim, porque eu transformei o espaço muitas vezes, né? E junto com a Andy, a gente tinha essa faísca, essa viagem, assim, sabe? Que a gente, nossa, olha isso, pode virar isso, pode virar isso, pode virar aquilo. Então a gente ia brincando com isso. E aí esse pano era um pano que era lá do tempo de espera. Lembra aquela bolha gigante branca que eu falei? Era essa light Uhum. branca que a gente falou, ai, vamos experimentar. Estica para lá, põe para cá. Ai, é isso aqui. Ah, nossa, virou um bar. Ai, virou isso, virou aquilo. Então a gente ia brincando, né? Eu acho que esse lugar do encantamento, que veio aquela pergunta lá atrás, ele vem desse lugar quando a gente se encanta e a gente brinca com aquilo e aquilo vai se transformando, ganhando vida e aquilo é muito legal. Então a gente fazia, lembra que eu falei da roda, que era o leme, que era o círculo, que era o Uhum. céu, que era o mundo? O tecido era isso. O tecido era uma rede, que era um mar, que era um barco, que era uma tela, que era uma sala, que era um precipício que virava, né? A gente transformava assim, que era um aquário. Então, um pequeno tecido era tudo isso. Isso era muito legal. Lembra a infinita variedade da repetição? É um mesmo tecido, é uma mesma estrutura, Uhum. infinitas possibilidades. Né? E Sim, aí muito encanta, interessante. né? Rola um encantamento. Uau, uau, isso é muito legal. Eu fiquei assim. Vai, Deixa eu ver né? aqui. As coisas, a gente até o final tinha coisas que a gente ainda vai descobrindo. Porque um espetáculo ele não fica pronto na estreia. Não. Uhum. Na estreia ele acontece, é igual, tipo, já germinou, tá ali, tá em potência. E ele vai crescendo e ele vai dizendo para onde ele quer ir. Ele vai dizendo o que ele precisa, o que falta, né? É muito vivo. Sim. Não encerra, nunca, eu acho, para mim, pelo menos, eu acho que ele nunca tá pronto.
Sempre tem uma coisinha. Eu vou fazer uma pergunta aqui para a Urga. Aí, quem tiver uma última pergunta aqui, eu acho que teve bastante gente, né, participando com perguntas. Então, quem ainda tiver uma curiosidade, olha, eu combinei com a fogueira. Você Falei assim, combinou, quando eu estiver acabando, tempo do fogo, gente. É o tempo do fogo agora. alta tecnologia. Ó, eu vi lá no seu Instagram, né, Incasulo, Incausauro, né? É, Eu isso queria aí. saber um pouquinho, né, o que seria, né? Porque eu vi vários registros, né? E antes de você responder essa, só me confirma se esse foi o último, esse do Menino Trovão, se foi o último Foi, espetáculo, assim. foi o último espetáculo. Na verdade, eu fiz participações em outros espetáculos, né? Então, eu criei cenas para outros espetáculos. Então, um espetáculo circense, o da Nau de Ícaros, que é o Barão de Munchausen, a verdadeira história do Barão. E eu fiz essas outras cenas. Mas espetáculo mesmo, esse foi o último. Uhum. Estou com vontade de um outro aí que tá fermentando. Estou pondo uns fermentinhos nele, que eu acho que vem um pouco dessa pesquisa, desse tempo, desse casulo que a gente está, sabe? Nesse momento que a gente está indo para dentro, pensando, ouvindo o coração. Que coração é esse? Que transformação é essa que a gente está se propondo a fazer? A gente, o planeta, como sociedade, como todo mundo, né? São questões. Então, nessa brincadeira, que é isso que eu estava falando, que um dia meu filho viu eu brincando ali, eu estudando, né? Que é isso? Também não separo muito. Ah, está estudando, está trabalhando. Não, eu preciso brincar, sabe? Em primeiro lugar, assim, para mim aquilo, se não for transformar numa coisa prazerosa, se não for uma brincadeira, de eu me encantar, de eu me deslumbrar com aquilo, não faz sentido. Então, essa brincadeira veio um pouco disso, de coisas que eu estava colhendo, de elementos da natureza lá fora, de observar essas borboletas, de observar esse tempo, né, de silenciar, trazer tudo isso para dentro de casa. Eu transformei minha casa num matagal, eu saí catando carrapicho, que eu achei lindo, sabe o carrapicho? Tem aquela coisa, estrelinha. E eu falei, gente, olha a sombra disso, isso é maravilhoso. E, meu, um mato. Eu passava de um lugar para o outro, ficava toda cheia de carrapicho, as crianças atormentando. E é isso, sabe? De trazer essa coisa para dentro de casa e ver como é que isso... Como que você brinca com isso? Como que você faz com isso? E aí você vai fazendo, olhando, e você nem sabe o que é que tem lá do outro lado acontecendo, do outro lado da tela, porque tem essa relação também, né? O lado de cá e o lado de lá. Então, quando você está fazendo, e aí, sei lá, você grava do outro lado e vai lá assistir, algumas coisas você fala, gente, nada a ver. E outras você fala, nossa, que é isso? Que lindo, amei, né? Só que você, como manipulador, o que está fazendo, você não tem esse olhar lá de fora. Então, por isso que o teatro de sombras, ele é uma viagem difícil de se fazer sozinho. Porque você é espectador de você mesmo, do que você está fazendo aqui, do que você está fazendo lá, do que você está fazendo aqui, né? Do que vem dessas ideias. Então, esse casulo, ele vem dessa brincadeira, ele vem desse questionamento desse estado que a gente está agora, e ele vem, para mim, nasceu, né, dessa borboleta pulsando dentro da gente, desse casulo, desse coração, dessa casa-coração, sabe? Que a gente tem aqui no peito, que a gente tem que cuidar, e a gente está todo mundo dentro de casa e a gente tem que cuidar desse coração. Então, eu estou dialogando com esse lugar agora, dessa pesquisa, tanto de imagens, então isso que eu tenho conversado muito com a Gra, a Ana Teixeira, o Cassiano, a Silvana, que está me ajudando a encontrar alguns caminhos possíveis nessa pesquisa.
E é isso. Estou bem interessada. Estou achando bem interessante esse movimento, dessas histórias, desses estados do coração, sabe? E esse coração exposto, que eu chamo. A gente tem esse coração exposto agora. Como seria isso? Que bacana. Bom, eu acho que é isso, né? Foi bem interessante conversar com você e também uma alegria também conversar com você. Mesmo que virtualmente, né? Temos agora. E obrigada a todo mundo também que esteve aí com a gente, participando, né? Ouvindo e perguntando aí. A gente continua nossas lives. Terça-feira a gente tem a Silvana Marcondes, que até a Urga falou aí, da CIA Abajur, né? Pavio de Abajur. Pavio de Abajur, isso. Então, muito obrigada a todos. Uma boa noite. E se você quiser falar alguma coisa, Urga, alguma coisa final aí. Obrigada também pela fogueira aí. Eu queria muito agradecer, né, de estar aí em contato, de estar com vocês, de trazer um pouquinho da minha experiência. Eu estou adentrando esse universo e com muito carinho, com muito cuidado, com muito respeito. E é isso, né? Agradecer os parceiros que dão força, né? Que incentivam a gente nessa busca, nessa pesquisa, de poder esquentar os corações. Sim. Gratidão a todo mundo. Vamos junto. Vamos. Luzes nas sombras. Sombras, lives. Quem sabe, né? Vamos ver o que vai estar. Tchau, tchau. Oi? De live em live, a gente vai levando a life. Isso mesmo. Tchau, tchau, todo mundo. Obrigada, querida. Até. Obrigada. Um beijo grande. Beijo, beijo.